A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, lição de número 12, que tem por título A Conduta do Cristão no Relacionamento Familiar. O texto áureo da nossa lição está em Efésios, capítulo 6, e verso 2, e nos diz o seguinte: Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A verdade aplicada na nossa lição nos diz o seguinte: praticar os princípios da Palavra de Deus no relacionamento familiar contribui na construção de um ambiente saudável. Vamos para os textos de referência. Nossos textos de referência estão em Efésios capítulo 5, verso 22, verso 25 e Efésios capítulo 6 e versículo do 1 ao 4. E nos diz o seguinte: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas por muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos para o tópico 1. Vamos ler a introdução? Em Efésios 5, do 22 ao 33 e Efésios 6, do 1 ao 4, Paulo trata do comportamento cristão no lar, citando a responsabilidade de cada componente e destacando, respectivamente, os diferentes papéis exercidos conforme os princípios da Palavra de Deus. No tópico 1, nós vamos estudar sobre a submissão e a obediência a Deus. No 1.1, vamos falar sobre submissão como um princípio. 1.2, sobre a submissão com consciência. E no 1.3, a submissão como o propósito divino. Quando nós falamos de submissão, irmãos, nós temos que ter em mente por que Paulo fala isso aqui. Qual que era o propósito dele? Nós estudamos em lições anteriores, na carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, que até aquele capítulo 3 de Efésios, Paulo transmite doutrinas fundamentais que mostra que o povo foi um povo eleito, que por aquele povo, logicamente sendo eleito, é um povo crente, é um povo cristão, e que Cristo chamou aqueles que estavam distantes, para longe agora estão perto, por causa do sacrifício de Cristo. Aqueles que estavam mortos agora foram vivificados por Cristo, aqueles que ora andavam em trevas agora foram iluminados pelo Espírito Santo, e que unificou tanto a judeus quanto a gentios, formando de dois um só povo, porque em Cristo não há diferença de raça, língua, povos ou nações, não. Ele não faz diferença, não faz acepção de pessoas para salvar, é o que Romanos capítulo 2, verso 11 nos diz. Aí a partir do capítulo 4, irmãos, nós vimos que a partir de então o apóstolo Paulo ele começa a transmitir lições práticas para a nossa vida cristã. E no capítulo 4 nós vemos que aquela igreja ela estava desunida, Então ele alerta os irmãos à unidade cristã, a viver em unidade, porque estava tendo dissensões, Porque os judeus não concordavam com a forma do proceder dos gentios, queria que os gentios se submetessem às legalidades da lei do Antigo Testamento,
coisa que não convém ao cristão, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou, né? Para viver uma vida de liberdade, não debaixo da escravidão da lei. Lógico que é necessário leis para que nós vivamos uma vida cristã saudável, né? Uma vida de liberdade cristã não quer dizer uma vida de libertinagem cristã também. E nós chegamos lá no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo continua transmitindo essas lições práticas para a igreja cristã, né? Que se nós verdadeiramente somos cristãos, nós devemos viver de uma forma diferente, né? Não da forma do mundo, evitando toda imoralidade sexual no meio cristão. E ali do verso 18 em diante do capítulo 5, vai falar para a gente não se embriagar com vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo. E o texto lá, nós lemos até na lição passada, nos diz o seguinte a partir do verso 18, ó, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aí nós entramos aqui no tópico 1, onde fala sobre submissão e obediência. Para vocês, igual eu, que normalmente se usa muito na Assembleia de Deus, a tradução, a versão Almeida Revista Corrigida, né, que é a o Almeida Revista Corrigida, a ARC, né, você vai ver que dentro desse capítulo tem a divisão, tipo, de subtópicos. Só que nós temos que lembrar que o texto no original, ele não tinha essas divisões de subtópicos por temas. Não. É a igreja, através dos tempos, que tenta dividir os temas para ficar mais fácil a nossa compreensão. Mas se você for observar o verso 21, especificamente do capítulo 5, em comparação com o segmento dos textos que nós vamos tratar hoje, você vai ver que trata do mesmo assunto. Por quê? Porque lá no verso 18 está falando sobre o fato de nós não nos embriagarmos com vinho, mas enchermos do Espírito. Aí no verso do 21 fala lá, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então aquele que é cheio do Espírito Santo, ele sujeita uns aos outros no temor do Senhor. Então o apóstolo Paulo, embora na nossa Bíblia tenha essa divisão de os deveres domésticos, né, sobre os deveres familiares do marido, da esposa e do filho, nós façamos essa distinção, no original não é assim. Então o que o apóstolo Paulo está tentando tratar aqui nesse tópico 1, você pode até comentar isso na sua aula, é que um dos princípios de ser cheio do Espírito Santo está exatamente nisso aqui, no princípio da submissão. Não tem como o apóstolo Paulo, embora muitos de nós façamos diferença entre vida espiritual, vida familiar, trabalho, outras coisas, querendo colocar cada uma na caixinha diferente, vamos colocar assim, o apóstolo Paulo coloca que tanto a nossa vida espiritual ligada à nossa vida secular é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Então, quando ele começa a falar lá no verso 22, vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vossos maridos, primeiramente. Então ele está tratando que a submissão, aqui a sujeição da esposa ao seu marido, parte do princípio lá atrás de ser cheio do Espírito Santo. Parte lá atrás de ser cheio do Espírito Santo. Então, uma coisa que nós temos que refletir, né, como cristão, e as mulheres têm que refletir como esposas.
será que eu tenho sido cheio do Espírito Santo? Porque esse texto, muitas das vezes, ele é debatido como um sentido de escravidão, como um sentido forçado da coisa, e não é assim, né? Então, o princípio da submissão está lá na parte anterior, que aborda até um pouco da lição anterior, sobre o fato de ser cheio do Espírito Santo. E isso nós estamos abordando aqui já o tópico 1.1. Então, Deus ele trabalha com princípios e propósitos. O princípio representa um conjunto de normas que devem ser seguidas para que alcance um determinado propósito, é o que o comentarista diz. Então, alguns princípios bíblicos estabelecidos por Deus em sua palavra ainda são desconhecidos ou mal entendidos por muitas pessoas que contraem o casamento. Devemos compreender que as leis que regem o casamento não são humanas, são divinas, porque Deus é o idealizador da família. A filosofia secular desconhece totalmente ou não leva em conta o propósito pelo qual Deus uniu o homem e a mulher. Eles tinham seus próprios credos, leis e costumes, sem se importar com os princípios divinos, e por falta de conhecimento, a sociedade vive chafurdando no pecado, enganando a cada dia. Então, irmão, o que estava acontecendo aqui na igreja de Éfeso? Nós falamos que o princípio da submissão, primeiramente, parte da continuação do apóstolo Paulo falar que é o fato de ser cheio do Espírito Santo. É o fato de ser cheio do Espírito Santo. E automaticamente nós vamos entrar aqui no 1.2. O que estava acontecendo na igreja de Éfeso, e acontecia muito nas partes onde era governada o Império Romano, ou tinha a cultura grega, e até mesmo em meio à cultura judaica, era que o casamento ele não era visto como algo eterno mais, né? Como algo para a vida inteira, né? A ponto de que naquela época existiam algumas linhas, vamos dizer assim, algumas escolas teológicas, né? Escolas de ensino rabínicas, podemos dizer assim melhor. Era a escola de Hillel e a escola de Shammai. Hillel, ele era um homem muito inteligente, muito estudioso, só que ele tinha um problema. Na linha teológica de Hillel, ele era muito grosso na sua forma de dizer, ele era muito extremista na sua forma de interpretar a lei de Moisés. Ele falava que a carta de divórcio de Moisés poderia ser expedida até mesmo se a esposa queimasse um copo, uma água para fazer um café. Lógico que isso aqui é ilustrativo, né? Ou seja, se errasse a levedura de um pão, opa, peraí, eu posso te dar a carta de divórcio. Se não gostasse da forma de comportamento da sua esposa, se ela lhe tratasse mal um dia ou lhe tratasse de forma indiferente um dia, podia dar carta de divórcio. Tanto que na cultura romana, na cultura grega e até em meio ao povo judeu, isso estava acontecendo tão gravemente nos tempos de Cristo, que os anos pelos imperadores romanos, pelas mulheres romanas, para aqueles que habitavam em meio àquele império romano da época, não eram contados, tipo ano 1, ano 2, ano 3, não, porque o calendário foi zerado, nós temos que lembrar disso. Era contado de acordo com os relacionamentos que se tinha. Há registros históricos de pessoas que casavam e se separavam mais de 6 vezes. Há registro de pessoas que casavam e se separavam mais de 13 vezes. Há registro de pessoas que casaram e se separaram em pouco tempo mais de 23 vezes. Registros históricos, e isso é registrado, se não me engano eu, por Crisóstomo, um cristão do 2º século. Ele fala que isso era muito comum na época. Isso era muito comum. E o apóstolo Paulo, ele adverte isso, porque provavelmente isso deveria também estar acontecendo na igreja de Éfeso.
Ele adverte porque isso provavelmente estava acontecendo também na igreja de Éfeso. Ele adverte porque isso também deveria estar acontecendo na igreja de Éfeso. Então, o relacionamento era algo descartável. E nós temos que ter em vista o casamento divino, né? Que o homem deixará a sua mãe, o seu pai e sua mãe, né? E a mulher da mesma maneira, e serão dois uma só carne. Mas naquela época o casamento era visto como algo tão descartável que não era um casamento espiritual, era um casamento carnal. Era tão carnal que chegava a ser quase um açougue, né? Então a submissão, no 1.2, vai falar sobre a submissão com consciência. Então a sujeição da qual Paulo se refere é uma atitude espontânea, porque a sujeição baseada no amor e no temor do Senhor, ela não é cega, ela é totalmente consciente. Isso é 1.2. Essa classe de sujeição se encontra o seu significado na mesma maneira que a esposa crente se submete a Jesus Cristo como seu Senhor, no trato, no carinho, no compromisso e juntos na mesma missão. Como é o marido que representa Deus na frente da família, no nível humano, merece a consideração que a esposa dá ao Senhor na área espiritual. Quando marido e mulher estão sob o senhorio de Cristo, o resultado será sempre a harmonia e a consciência, primeiramente. Entrando aqui já no tópico 2. O que Paulo tem em vista aqui não é um casamento de ímpios, é um casamento cristão. Um casamento cristão. Quando Paulo diz, ao vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, é porque existem mulheres que falam assim, não, eu só obedeço a Deus. Eu só sou submissa a Deus. Eu não devo submissão a mais ninguém. Submissão não é símbolo de escravidão. Submissão não é símbolo de escravidão. Russell Shedd, segundo o comentarista fala que a submissão significa colocar-se debaixo da missão de outra pessoa. Cristo é o cabeça da igreja? A igreja está sujeita a Cristo? Tá. Quando Cristo esteve na terra, ele estava debaixo da missão do Pai. Ele era totalmente submisso à missão do Pai. Isso fazia de Cristo inferior ao Pai? Hora nenhuma. Então, submissão não é símbolo de inferioridade. Submissão não é símbolo de inferioridade. São pessoas que trabalham juntas e conjuntas a fim de um mesmo propósito. A fim de um mesmo propósito. Ah, mas por que a Bíblia cita? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Está lá o princípio da criação. Cada coisa foi criada para um propósito específico. Não tem como a gente mudar. Não tem como a gente mudar. Então a submissão significa estar debaixo da mesma missão. Cristo esteve debaixo da missão de Deus, esteve submisso a Deus, a ponto de humilhar a si mesmo e vaziar a si mesmo, fazendo-se homem, como o homem foi o servo, até morte e morte de cruz. Eu não estou falando, coloque isso na sua cabeça, eu não estou falando aqui que a mulher tem que ser escrava do seu marido e fazer tudo sem exceção. Não. Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Outra coisa, outro detalhe aqui. Se a mulher é submissa ao seu marido como ao Senhor, o limite da sua submissão a seu marido está que o seu relacionamento tem que ser de uma forma santa e agradável ao Senhor. E que se o seu marido, Paulo tendo em vista aqui um casamento cristão,
Paulo, tendo em vista que um casamento cristão, sendo o marido como se fosse essa representação do cabeça da casa como Cristo é da igreja, o seu marido não lhe pode pedir pedidos depravados. Pedidos para a sua mulher se contaminar com coisas de prostituição, com coisas que são desagradáveis ao Senhor. Quando o seu marido pedir alguma coisa desse tipo, aí sim, você não tem que ser submissa a ele. Porque se Paulo tem em vista que um casamento cristão, então o comportamento cristão tem que estar dentro do lar. O comportamento cristão tem que estar dentro do lar. Então, o limite da sujeição à mulher ao seu marido está aí. Tendo em vista que o relacionamento é um relacionamento cristão, que o seu marido é um marido crente, então a sujeição da mulher está no limite que não fere a palavra de Deus. Opa, peraí, vai ferir a palavra de Deus. Peraí, eu vou quebrar o mandamento de Cristo. Eu vou desobedecer a lei de Cristo. Então, peraí, então vamos repensar sobre isso aqui. Você está totalmente desobrigada de cumprir isso aqui. 1.3. Submissão como um propósito divino. O Deus que criou todas as coisas conhece perfeitamente como elas devem funcionar. Por esse motivo, colocou cada coisa em seu devido lugar. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser sua companheira e para que juntos completassem um ao outro. Ou seja, não é ninguém maior do que o outro. São dois em uma só carne. Quando Deus fala são dois em uma só carne, quer dizer que um corpo, um braço, ele não trabalha diferentemente do corpo, mas ele trabalha em função do corpo. Então, a razão da submissão da esposa ao marido é baseada no fato de que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Toda instituição tem uma autoridade principal, no caso da família, o chefe é o marido. E sua obrigação ou autoridade está delegada por Deus e não pode ser substituída ou eliminada por nada ou ninguém. A sujeição da mulher ao marido tem um sentido espiritual e deve ser vista como uma bênção e nunca como um sacrifício. A partir do momento que a mulher enxerga a submissão ao seu marido como algo sacrificial, é a hora dela parar, meditar num texto como esse aqui e examinar a sua vida espiritual. Porque esse texto ele é debatido muito em nossa cultura por feministas, mulheres que querem uma certa liberdade, uma autoridade, privilégios. Só que nós vemos que as mulheres têm bastantes privilégios. Tem bastantes privilégios, né? Não estou falando que elas não merecem mais. Mas vamos colocar aqui, em casos de guerra, alistamento militar é obrigatório para o homem, para a mulher não. Em casos de guerra, quem são os primeiros a serem recolhidos? Mulheres, gestantes, idosos, crianças. Entendeu? Então nós temos que ter essas coisas em mente. Então em tudo Deus tem um propósito. E Paulo também fala sobre esses deveres domésticos, falando sobre o relacionamento familiar, sobre o fato de ser uma instituição divina, exatamente porque muitos divórcios aconteciam ali. E Paulo começa a escrever princípios para o casamento exatamente por causa dessas coisas. Para que relacionamentos não sejam desfeitos. Então, uma boa explicação disso assinala que existem 3 condições para a submissão: o amor, a vontade e o dever. O amor ele é generoso do marido
provê um ambiente que evoca e garante a submissão de sua esposa. A boa vontade da esposa é a sua resposta à sua autoridade de benigna que exerce sobre ela. A esposa cristã, consciente no relacionamento que tem com Cristo como o Senhor de sua vida, submete-se ao seu marido em amor recíproco, reconhecendo como aquele que Deus lhe deu, como companheiro protetor, para mutuamente se completarem. Vamos para o tópico 2. Vamos para o tópico 2 da lição. Amando como Cristo amou a igreja. Se no ponto 1 nós tratamos sobre o papel da mulher no lar cristão, né, com o princípio da submissão como um dever divino, né, que primeiramente parte para uma questão espiritual, né, parte primeiramente como um princípio espiritual, o princípio da sujeição. Agora no ponto 2 nós vamos falar como Cristo amou a igreja. No tópico 2 vai falar sobre o papel do marido em um relacionamento. 2.1 vai falar sobre um amor sacrificial, um amor protetor e purificador e um amor sem limitações. Paulo agora se reporta aos maridos cristãos cujo padrão determinado a eles é extremamente elevado. Eles devem amar suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. 2.1 Um amor sacrificial. O relacionamento do marido com a esposa é descrito aqui em um espaço muito mais amplo, talvez precisamente por causa de sua maior responsabilidade. Torna-se claro que no papel da esposa a palavra-chave é a sujeição, enquanto a do homem é o amor. No entanto, não estamos falando de qualquer amor. Não se trata de amor romântico ou platônico. Se trata de algo muito mais profundo, de muito mais peso e valor. É um amor sacrificial, que sempre busca o bem da esposa e se ocupa em cuidar e agradá-la em obediência à vontade de Deus e seguindo o exemplo de Cristo em relação à sua igreja. Então, quando nós falamos aqui sobre esse amor sacrificial, o apóstolo Paulo ele tem em mente a carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25 até o verso 33. O texto nos diz o seguinte: ó vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie, ou seja, esteja sujeita ao seu marido. Então, irmãos, entrando aqui no tópico 2, para fazer a introdução, o primeiro tópico vai falar sobre esse amor sacrificial. Esse amor sacrificial. O que a lição deixa em abordagem aqui é a comparação do que Jacó fez por Raquel. O que Jacó fez por Raquel. Que ele amava tanto Raquel, que ele se sujeitou ao trabalho de Labão por 14 anos para que adquirisse aquela mulher. Uma coisa que eu esqueci de comentar no tópico anterior. Por que as mulheres não eram tão sujeitas naquela época? E Paulo adverte isso aqui.
Porque antes de Paulo escrever especificamente esse texto, acontecia grandes casamentos e grandes separações. Grandes casamentos e grandes separações. E não somente isso. E não somente isso. Mas era porque, naquela época, a mulher ela era vista como uma mercadoria. Que é isso? Isso é brutal demais. É difícil, irmãos. São culturas, né, daquele povo. Havia até uma oração dos judeus que eles oravam todos os dias pela manhã. Né, os rabinos oravam. Que eles agradeciam a Deus por não ter feito eles nenhum pagão e nenhum gentil, e porque eles não tinham nascido mulher. Não tinham nascido mulher. Porque antes de Cristo, que essa ótica ela vai mudar a partir de Cristo, o desejo de todo pai e de toda família era que seu filho fosse homem. Por quê? Porque toda família aguardava a vinda de Cristo e todo mundo queria que o Cristo fosse da sua família. Então, antes da vinda de Cristo, a mulher ela não tinha tanta essa atenção, ela não era o foco. Dava-se até mesmo uma educação maior para o homem do que para a mulher. Para o homem do que para a mulher. Só que quando Cristo vem, Cristo começa a valorizar essas mulheres. Tanto que as mulheres ela têm um papel crucial no ministério de Cristo, sendo elas próprias ajudadoras de Cristo e mantenedoras do seu ministério também. São as mulheres que são a primeira testemunha ocular da ressurreição de Cristo. São as mulheres que durante a morte de Cristo visitam o seu túmulo para ali ungir o seu corpo, untar o seu corpo, para cuidar do seu corpo. São essas mulheres. Detalhe, mexer com o corpo de defunto era algo considerado imundo segundo a lei de Moisés. Mas elas não estavam nem aí para nada. O que valia para elas era aquele homem que estava ali, o Cristo que morreu por elas. Então, o amor do marido para sua esposa tem que ser da mesma maneira, um amor sacrificial. Porque Cristo deu valor àquelas mulheres, algo que elas não tinham. Da mesma maneira, o marido tem que dar um valor à sua esposa, como Cristo amou a sua igreja a ponto de entregar a sua vida por ela. Então, um marido submisso a Cristo, cheio do Espírito Santo, com muito bom grado fará o que for necessário para que sua esposa possa servir e glorificar a Cristo no seu lar. Ele fará de tudo. Então, o apóstolo Paulo ele está continuando os textos aqui do Efésios 5, do 22 ao 24. Ele vai falar sobre as mulheres, o papel das mulheres. E do verso 25 ao 33, ele vai falar especificamente do papel do marido. Olha só que para mulheres ele trata de 1, 2, 3 versículos. Dos homens ele fala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 9 versículos para falar do papel do homem. Então, através disso, nós vemos qual a preocupação maior do apóstolo Paulo. Qual é o mais difícil? Se sujeitar ou amar? O que estava mais escasso? Era a sujeição da mulher ou o amor do marido? E isso é o que nós temos que refletir. Qual é o mais difícil? Qual é o mais complicado? E isso nós trazemos para os nossos dias de hoje. Muitas irmãs, muitas mulheres reclamam de seus maridos por causa de falta de atenção, por falta de amor, porque é todo mundo seco. É por causa disso aqui, ó, não observo isso aqui. E nós temos que observar.
2.2 Um amor protetor e purificador. Para ilustrar o tipo de amor que o marido deve demonstrar para sua esposa, o apóstolo nos apresenta as ações empreendidas por Cristo como um sinal de seu amor pela igreja. Ele a amou, se entregou, a santificou, a purificou para que pudesse apresentar a si mesmo. Essas são evidências da plenitude do amor verdadeiro. Desse modo, a razão do amor especial e autêntico de Cristo pela igreja foi sua santificação. Com a santificação da igreja, Cristo procurou consagrá-la e separá-la para ele com um propósito divino. E essa santificação foi o resultado de havê-la purificado pela lavagem da palavra. Então, quando se fala aqui dessa santificação da igreja, está falando sobre o cuidado que o Cristo tem pela sua igreja. Então, através dessa purificação, né? Lá no verso 26 fala lá, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, essa santificação da igreja é uma retratação de como deve ser o casamento cristão, um casamento santo, levando a esposa sempre a glorificar a Deus. Nós vemos através do casamento judaico da época que havia toda uma preparação. Né? Que ali era o marido se apaixonava, o noivo se apaixonava pela sua esposa, né? E quando estava algo firmado mesmo, era-se feito noivado. E no noivado já era assinado um contrato, e esse contrato ele não era assinado na hora do casamento, ele já era assinado no noivado. E embora assinado e feito o casamento, eles eram considerados noivos, aí eles se separavam e não se viam mais até o dia do casamento. E através disso, o noivo ele contava para o seu melhor amigo o que lhe acontecera, o que Deus fez verdadeiramente na sua vida, como ele achou a mulher da sua vida, e escolhe aquele amigo para ser o seu padrinho, podemos dizer assim na nossa linguagem atual. Só que, segundo a cultura deles, ele não tem mais o direito de ver essa mulher até o dia do casamento. Ele não tem mais o direito de ver. Então, através desse amigo do noivo, ele enviava presentes à sua esposa. Primeiramente se pagava o dote no noivado, e depois, nesse período, que segundo a cultura judaica era aproximadamente de 1 ano, ele mandava presentes através desse amigo do noivo. Ele mandava presentes. Para que a sua esposa, naquele dia do casamento, estivesse altamente enfeitada, bonita e bela. Mandavam pedras preciosas para que ela estivesse bonita e gloriosa. Da mesma maneira é o marido para com sua esposa. Deve tratá-la da mesma maneira. Eu não estou falando de sumir, de não ver ela mais, ficar só mandando presente de longe, não. Eu estou falando que o cuidado que o noivo, isso me referindo a Cristo, tem pela sua igreja, o marido deve ter pela sua esposa, fazendo de tudo para agradá-la, para que também, lá no tópico 1, essa sujeição ela seja espontânea. Porque o marido que agrada a sua esposa, logicamente a sujeição de sua esposa vai ser espontânea. Vai ser espontânea. Não vai ser algo forçado, visto como uma escravidão, como nós falamos. Porque submissão não é escravidão. Por isso que a Bíblia fala, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Por quê? Porque a mulher que se sujeitava a Deus se sujeitava de coração, se sujeitava com espontaneidade, não era nada forçado. Não era nada forçado.
2.3 Um amor sem limitações. O amor verdadeiro é aquele que cuida, protege, conduz e sempre melhora o crescimento. Assim, é o amor de Cristo por sua igreja. Ele sempre está limpando, corrigindo, purificando, santificando e conduzindo a altos níveis. Paulo exalta o amor conjugal ao nível mais alto possível, pois vê no lar cristão uma imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja. Sabemos que a igreja não é perfeita, ela tem máculas e rugas. As máculas são causadas pela contaminação exterior, enquanto as rugas vêm da deterioração do interior. Mas é o amor sacrificial do marido que a auxilia em todo o tempo. Cristo tem uma esposa imperfeita, mas nem por isso pede o divórcio. Ao contrário, ele se sacrifica por ela. Então, da mesma maneira, um marido deve proceder com a sua esposa. Não existe casamento nessa terra perfeito. Todo casamento, hora ou outra, vai ter brigas, discussões. E tem pessoas que no altar prometem, até que a morte nos separe, mas vivenciam em suas vidas reais até a primeira briga, até a primeira discussão, até a primeira diferença. Aí então se acaba o amor. Então se acaba o amor. E nós temos que ver que o amor que Cristo exalta ou exorta ao marido é esse amor sacrificial. Então, o princípio do ser cheio do Espírito Santo, tanto para a mulher quanto para o homem, nós vemos que está altamente ligado ao fato lá do verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, quando eu tenho o princípio divino na minha vida, para a mulher, não é difícil ser sujeita ao seu marido. E para o marido, não vai ser difícil amar a sua esposa. Vamos para o tópico 3. Vamos para o ponto 3, o relacionamento entre pais e filhos. 3.1, a obediência e o dever dos filhos. 3.2, a honra aos pais. E 3.3, a responsabilidade dos pais diante dos filhos. Paulo agora ele direciona sua palavra para exortar os filhos a obedecerem aos pais no Senhor e honrá-los. Os filhos devem honrar os seus pais porque, além de ser um procedimento correto, é um mandamento do Senhor. Nesse tópico, irmãos, eu não quero me ater muito, porque eu não me considero a pessoa mais digna a respeito disso. Eu ainda não sou pai, mas eu vou comentar de acordo com o que o texto me diz, de acordo com o que o texto me informa. E eu quero comentar isso aqui com os irmãos. Então, eu não posso falar como pai, mas eu posso falar como filho. Hoje eu já não tenho mais o meu pai e a minha mãe. Perdi meu pai no início desse ano, dia 26 de fevereiro de 2021. E já havia perdido a minha mãe no dia 17 de agosto de 2017. Tive, sim, algumas diferenças com minha mãe no tempo final de sua vida. Não especificamente quando ela faleceu, mas quando ela faleceu em 2017, 2015, ela tinha praticamente me mandado embora de casa. Porque na época ela queria que eu cursasse uma faculdade e eu queria me dedicar um pouco mais à obra de Deus, à causa de Deus, à causa de Cristo.
tudo que eu tinha pedido para ela era um ano. E ela falou para mim que se não fosse para mim cursar a faculdade naquele ano, que não era mais para mim ir para a igreja. E que enquanto eu estivesse debaixo do teto dela, eu não ia mais para a igreja. Então, praticamente, isso para mim foi praticamente mandar eu embora. Minha mãe não era cristã, né? Ela tinha se afastado da casa do Senhor há muitos anos. E nessa época eu tinha 17 anos, ou melhor, eu tinha 19 anos nessa época, 2015, isso foi em 2015. E eu tinha 19 anos em 2015, para 20 anos, eu faço aniversário em fevereiro, no dia 15 de janeiro eu saí de casa. Mas, tempos depois, ela pediu para mim voltar para casa. Disse que não ia mais me proibir de ir para a igreja, porque ela me chamou de volta. Ela disse que não ia mais me proibir, porque tinha visto que verdadeiramente era o que eu queria da minha vida. Mas comentando aqui a respeito do texto, o texto que a lição comenta é o texto de Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criais na doutrina e na demonstração do Senhor. E embora, irmãos, continuando aqui, só para finalizar, o meu relacionamento com minha mãe nesse período tenha sido um pouco conturbado, né? Ela me chamou de volta e por algumas vezes ela chegou aí à congregação onde eu congregava comigo, né? Hoje nós estamos no ano de 2021, eu não congrego na mesma congregação que eu congregava naquela época. E quando eu fiz o canal. Mas o meu relacionamento com meu pai era muito diferente, era um relacionamento totalmente amigável, compreensível, entendeu? Meu pai, nós éramos muito amigos e próximos um do outro. Era mais do que um relacionamento de pai com filho. Lógico, meu pai também não era cristão. Ele vivia uma vida totalmente afastada de Deus. Mas nós tínhamos um relacionamento muito mais amoroso e próximo um do outro. Dessa vez, meu pai e minha mãe eram divorciados, né? E nessa época que minha mãe me mandou embora de casa, meu pai queria que eu fosse morar com ele, né? E eu não queria morar com meu pai. Eu preferi morar só. Passei algumas dificuldades nesse período, mas tudo para a honra e glória do Senhor. 6 meses depois, a minha mãe pediu para mim voltar para casa. E eu voltei, e ela nunca mais, graças a Deus, proibiu de eu ir na igreja, nem fez nada do tipo. Ao contrário, ela foi algumas vezes comigo na congregação, mas nunca quis firmar verdadeiramente um compromisso. Meu pai, quando faleceu no início desse ano, poucos dias antes dele falecer, meu pai estava com alguns problemas de coração. Ele me chamou na casa dele, ele estava noivando para casar. Estava se conhecendo mais uma mulher. E essa mulher era da igreja, era da Assembleia de Deus, né? Não sei dizer especificamente o ministério, por causa que ele ainda ia nos apresentar. E meu pai ele reconciliou na igreja, isso ele contou para mim, contou para meus familiares, noivou e poucos dias depois ele faleceu. Na mesma semana que ele noivou, ele faleceu. Ele noivou num domingo na igreja e na sexta-feira seguinte ele faleceu, né? E eu e meu pai, graças a Deus, nós tivemos um relacionamento muito bom, muito gostoso, muito agradável. Graças a Deus, diferentemente um pouco da minha mãe, que ela
que ela não gostava mesmo do fato de eu ser cristão. Ela não aceitava esse tipo de coisa. Então, no 3.1 vai falar sobre a obediência dos filhos. Os filhos devem prestar obediência aos seus pais porque, além de lógico, é apropriado, é algo justo diante de Deus. Então, o primeiro princípio da obediência dos filhos é porque não se trata de ser algo cristão, é de ser algo justo. Se alguém que te amamentou, alguém que te deu de comer, alguém que cuidou de você quando você chorava à noite, que tirou noites e noites em claro por causa de você, o mais justo é que quando você estiver crescendo, isso ele instruindo aos filhos, você preste obediência aos seus pais. Primeiro, por quê? Porque eles cuidaram de você. Então, isto é justo. Então, guarde essa palavra. Então, esse padrão foi estabelecido por Deus para ordenar a família e dar continuidade ao princípio de submissão que deve operar em todo escalão familiar. É justo obedecer aos pais não apenas porque corresponde ao caráter divino manifestado através de sua vontade para o homem, mas também porque é uma atitude de redundar os benefícios morais, físicos e espirituais. Devemos compreender que a admoestação feita por Paulo se dirige a todos que são filhos, mas principalmente aos cristãos. A obediência aos pais faz parte da lei natural que Deus escreveu em todos os corações humanos. Então, no tópico 1, o princípio da submissão, ali, primeiramente, nem se trata especificamente de algo do ser cristão, embora o apóstolo Paulo esteja falando a uma igreja, mas primeiramente porque é justo. Se teve alguém que cuidou de você, então você tem que ser submisso a ela. Você tem que ser submisso ao seu pai, à sua mãe, com todo o respeito possível. E sempre o limite, para nós cristãos, o limite dessa sujeição, dessa obediência, é até que não fira a palavra de Deus. Não fira a palavra de Deus. No 3.2, honra os pais. Ele vai ter como em vista ali o versículo 2 do capítulo 6, honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, a palavra honra do grego timão, significa valorizar, estimar, dar preço, honrar pais e, acima de tudo, respeitá-los, reconhecendo sua autoridade como dada por Deus, pela qual devemos não apenas obedecê-los, mas também devemos dar-lhes nosso amor e respeito e fazer por eles tudo o que estiver ao nosso alcance para lhes dar o que é melhor. Portanto, a honra aos pais implica respeito, consideração e amor que se manifesta através de obediência e reconhecimento de sua autoridade delegada de Deus. A Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada destaca que a obediência dos filhos neste contexto bíblico é uma das evidências de que conhecem a Deus e estão buscando agradá-lo, resultando assim em uma bênção especial de Deus para eles. Então, quando nós falamos aqui, honra teu pai, e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra, ele está falando sobre uma lei moral, uma forma de comportamento, uma forma que o filho deve andar em obediência aos seus pais, porque o pai quer o melhor para o seu filho. E principalmente um pai cristão, ele quer o melhor para o seu filho. O próprio Cristo falou para os fariseus, os saduceus da sua época: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará àqueles que lhe pedirem. Então está falando sobre o homem em sua natureza carnal, totalmente afastada de Deus em sua carne,
Se esse homem depravado, imoral, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quer que seus filhos tenham uma vida diferente e não tão sofrida quanto eles tiveram, da mesma maneira é Deus. Então, o princípio da honra ao pai e mãe está nesse respeito. Está nesse respeito. Nesse respeito do cuidado. Então, como cristão, isso deveria ser um dever nosso. Deve ser um dever nosso como cristão. Se seu pai e sua mãe cuidou de você na sua infância, na sua juventude, até você atingir certa maturidade, quando seus pais vai chegar um determinado tempo, que eles terão uma determinada idade e eles necessitarão do cuidado desses filhos também. Então, é esse cuidado, na hora do seu pai já tiver avançado em idade, tiver em doença, que significa a honra do pai e mãe. Lógico, em todo o cursar da vida, também tem que ter. Mas muitos, na atualidade, preferem pegar o pai, a mãe, e achar que não serve para nada, que é um encosto, que é sei lá o quê, e jogar num asilo, em lugares que essas pessoas serão até maltratadas, né, que não são vistoriadas. E isso não é honrar pai e mãe. 3.3 A responsabilidade dos pais diante dos filhos. Na época de Paulo, a reina romana dava poder absoluto ao pai. Absoluto ao pai. Ele poderia vender os seus filhos como escravos para fazê-los trabalhar em seus campos acorrentados, podia até mesmo submetê-los à pena de morte. Essa exortação de Paulo traz um ingrediente importante para os relacionamentos entre pais e filhos. O que o apóstolo diz aos pais é para ter cuidado, não ser severo, não irritar os filhos, não levar os filhos ao extremo de ficarem zangados, cheios de raiva. Isso posto, um dos problemas mais sérios hoje em dia é o abuso físico de pais para filhos. Um tratamento abusivo, negligente por parte do pai, confunde o filho, causa problemas emocionais e desperta ressentimentos, trazendo consequências infelizes para a família e para a igreja. O que a lição aqui está querendo dizer, irmãos, que não é que não pode ter correção, lógico que deve ter correção, né? Até porque quando eu não era cristão, eu também aprontei muita coisa nessa vida, né? Fiz muita coisa errada, apanhei demais da minha mãe. Não tenho lembrança na minha mente. Lógico que meu pai falava para mim que já tinha me batido, mas eu não tinha lembrança do meu pai ter me batido. Mas a minha mãe era direto. Ela batia. E nem por isso eu apanhar da minha mãe. E olha que eu já apanhei de tudo quanto é jeito, irmão. Eu já apanhei de tudo quanto é jeito. Minha mãe já tacou pedra em mim na rua, já me bateu de mangueira, já me bateu de vara, já me bateu até com a espadinha de plástico que eu tinha. E isso não fez eu odiar minha mãe. Não fez eu odiar minha mãe. Não fez eu ligar para conselho tutelar, não fez eu fazer um diabo a quatro que tem pessoas que fazem hoje em dia. Mas hoje em dia tem a tal da lei da palmada, né? Por causa de castigos abusivos, vamos dizer assim, às crianças. E tem linhas pedagógicas, linhas psicológicas que dizem que você não pode dizer não para as crianças, que você tem que fazer tudo para agradar. Ao contrário, desde cedo nós temos que guardar isso no nosso coração, nós temos que aprender a dizer para a criança não também. Quando sim, sim, quando não, não.
Não é fazer tudo para agradar a criança, não vou dar para ela calar a boca, para ela parar de chorar. Não, não é isso, não é assim que se faz. Aí ela vai aprender que toda vez que ela chorar, ela vai ganhar determinada coisa. Aí quando chegar lá na frente, na adolescência, na juventude, na fase adulta, vai virar um jovem, vai virar um adolescente, vai virar um adulto frustrado. Por quê? Porque diante de oportunidades de emprego, quando não passar na entrevista, vai ficar frustrado. Quando não se der bem num relacionamento, vai ficar frustrado. Por quê? Porque nunca aprendeu a ouvir um não na vida. Nunca aprendeu a ouvir um não. E isso é tão interessante que nós temos que guardar isso no nosso coração, que Deus, ele não é um Deus totalmente bonzinho, manso, bobo, como algumas pessoas sugerem, que faz tudo amoroso, que não pune os seus filhos. Lógico que ele pune. E ele adverte também. De todo fruto da árvore que tem no jardim podereis comer, mas do fruto da árvore no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Opa, peraí, Deus disse não. Vamos lá para os 10 mandamentos? Não terás outros deuses após mim, não matarás, não furtarás, não cobiçar, não dar falso testemunho. Então tem diversos nãos em meio a isso aí. E nem por isso o povo de Israel era um povo frustrado por causa dos nãos de Deus. Nem por isso. Ao contrário, às vezes até com não eles desobedeciam. Por muitas vezes com não eles desobedeciam. Tem que se ter liberdade? Tem. Mas liberdade não é libertinagem. Guarde isso no seu coração. Conclusão da lição. Não existe melhor receita para a felicidade do que seguir os princípios que a Bíblia nos ensina. Instruída pela palavra de Deus, a família terá sempre forças para vencer, além de paz e bem-estar. Então, irmãos, para resumir o final dessa lição, sobre esse relacionamento familiar, a conduta do cristão no relacionamento familiar, nós temos que ter em mente que tudo isso parte do fato de eu ser cheio do Espírito Santo. De eu ser cheio do Espírito Santo. Se eu sou cheio do Espírito Santo, para a mulher, ser submisso não é uma dificuldade. Mais fácil de todo o prazer e de todo o coração. E da mesma maneira o marido. Se eu sou cheio do Espírito Santo, para mim amar não vai ser uma dificuldade. Porque o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é o amor. E para os filhos, também ser submisso aos seus pais também não vai ser uma dificuldade. Porque assim como Cristo esteve debaixo da sujeição de Deus, da autoridade de Deus, fazendo-se servo até morte, morte de cruz, debaixo do plano divino, nossa obediência vai até o ponto que não fere a palavra de Deus. E para mim isso não vai ser uma dificuldade. Guarde essa palavra no coração. Até a próxima lição, lição de número 13. Nós vamos falar sobre revestidos de toda a armadura de Deus. Lição essa do dia 26 de dezembro de 2021, um dia após o Natal. E a nossa próxima revista dominical do próximo trimestre vai falar sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel. Amém? Então que Deus em Cristo abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Receba um abraço do presbítero irmão Christian e que Deus em Cristo abençoe a sua família.